Uma das coisas mais difíceis nesse processo é a gente conseguir sair do eu para olhar para as coisas de uma maneira mais ampliada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo se porventura você chegou a esse vídeo. Esse é um dos vídeos da nossa série Contato Zero. E nessa série eu sempre digo que eu não tenho a menor pretensão de trazer uma verdade absoluta. Na verdade, o meu objetivo é trazer reflexões e, acima de tudo, falar um pouco sobre o que eu aprendi e como foi para mim passar por esses processos. Eu tô falando aqui sobre a gente se preparar, a gente se fortalecer para conseguir se afastar de uma relação tóxica, de uma relação abusiva e de todas essas dinâmicas que são tão destrutivas para nós. Mas tem uma outra forma em que a gente é praticamente obrigada a fazer o contato zero. E é quando acontece o descarte. O processo de toda uma relação abusiva, ela é praticamente um ciclo em que envolve muitas fases. Você conhece a pessoa e a pessoa parece que é capaz de ler tudo que você precisa. E ela vai te dar tudo aquilo que você precisa. E nesse processo, você tem absoluta certeza de que você ganhou um presente de Deus. Só que ninguém consegue enganar por muito tempo e aos poucos essas pessoas vão mostrando aquilo que elas realmente são. E à medida em que a gente começa a enxergar, a gente sai daquele lugar de olhar com total admiração. A gente começa a ficar com o pé atrás, sabe? A gente começa a pegar algumas mentiras, algumas incongruências. E a gente começa a ver que aquela pessoa, ela não é de fato aquilo que ela mostrou ser. Acontece que esse é um processo que leva tempo. E nessa altura do campeonato, a gente já, dentro dos nossos próprios padrões, fez tudo pela pessoa, deu tudo que a gente podia para a pessoa. Enfim, aquela história toda que eu acho que quem tá aqui deve conhecer muito bem. Só que à medida em que a gente vai percebendo tudo isso, a gente também vai colocando o pé no freio para esse processo de se doar demais. Ou até mesmo a gente começa a apontar as incongruências dessa pessoa. E isso muito provavelmente seja muito incômodo para ela. Porque as pessoas com esse perfil não conseguem enxergar os seus próprios defeitos e, pior, não conseguem entrar em contato com eles, entende? E com isso tudo, um processo de brigas, desentendimentos, tudo isso vai se desenvolvendo. E essa pessoa extremamente egoísta, né, no sentido de tudo para si, ela começa a se sentir um pouco acuada e ela começa a não receber tudo que ela recebia de você antes. E aí, quando ela sente que tirou tudo que ela podia de você, ela simplesmente inventa uma desculpa, normalmente uma história cercada de raiva, de ódio, onde você se torna a grande destruição da vida dessa pessoa e essa pessoa simplesmente vira as costas e vai embora. Muito provavelmente sem querer te desanimar, muitas vezes já tem até outra vítima ali, entendeu? No caminho, que a pessoa já tá de olho. E quando isso acontece, isso mexe com algumas coisas muito profundas dentro de nós. Velhas coisas, como por exemplo, a sensação de abandono, a sensação de carência, de não ser boa o suficiente. E nesse momento, se a gente não tomar cuidado,
Se a gente não tiver um pouco de clareza para parar e pensar, a gente corre o risco de se submeter a aceitar o inaceitável. E eu já ouvi muitas histórias assim. Sabe, ele tava me traindo e eu peguei as mensagens, mas será que se eu não tivesse pego a gente ainda estaria junto? Sabe, eu coloquei aquela roupa e ele falou que era porque eu tava indo atrás de macho e eu não tirei a roupa. Será que se eu tivesse tirado a gente ainda estaria junto? Gente, ele sumiu! Ele sumiu, entendeu? Ele sumiu! Uma semana! Sabe? E aí eu fui falar pra ele que daquele jeito não podia ser. E ele me deixou. E ele falou que eu sou a pior pessoa do universo. Será que se eu tivesse ficado calada, a gente ainda estaria junto? Será que se eu tivesse aceitado ele ir pra balada e beber e ficar com outras meninas, será que a gente ainda estaria junto? Consegue perceber o quanto isso é disfuncional? A gente se perde totalmente para se transformar naquilo que a outra pessoa quer e precisa. Só que na maioria das vezes, essa pessoa é uma pessoa totalmente egoísta, totalmente fora da realidade. E por que não dizer que em muitos casos apresenta inclusive sérios transtornos de personalidade? Ou seja, na ânsia de não conseguir lidar com a minha solidão, com a minha sensação de abandono, eu vou me transformar no pior que eu posso ser. E aí, nesse momento, a gente precisa parar, respirar e chamar dentro de nós a presença da clareza. Porque nessa hora, a gente tá na nossa dor. A gente quer silenciar aquela dor. E nessa ânsia, tudo que a gente consegue fazer é ir atrás exatamente do que nos feriu. É muito irracional porque movimenta sentimentos que parecem ter a capacidade de nos tornar irracionais. Nessa hora, o melhor que a gente pode fazer é sair desse eu e buscar olhar para tudo de uma maneira mais ampla. E eu confesso que isso nem sempre é fácil. Em momentos como esse, eu usava muito a técnica da meditação e eu usava muito essa questão do diálogo interno, de fechar os olhos e repetir para mim que a gente pode perder qualquer coisa, a gente só não pode se perder. E embora se perder faça parte do ponto de vista das nossas escolhas, das nossas decisões, a gente pode tomar uma decisão errada, a gente pode fazer uma escolha errada, mas eu digo se perder da gente, se disponibilizar a se tornar algo que a gente não é, para não ter que olhar para um sentimento, sabe? Nesse processo a terapia é fundamental. Mas acima de tudo, o que me ajudou muito foi pensar que por trás de toda a situação ela tem um aprendizado e eu acho que a gente pode olhar para isso. A gente pode olhar para qual aprendizado nos aguarda além da dor. Eu acho que isso me ajudou bastante. Bem, este vídeo está muito longo e no próximo vídeo eu ainda vou falar um pouquinho, aliás, nos próximos vídeos, que eu já vou gravar tudo agora, que vocês sabem que quando eu sento eu já gravo um monte de vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre todo esse processo. Eu espero que ele faça sentido para você e, mais do que isso, que ele te conforte de alguma forma, caso você esteja passando por isso. E se você estiver gostando dessa série, lembra de dar o seu like, de deixar o seu comentário aqui principalmente, porque eu adoro ler os comentários de vocês e eu sempre me sinto muito incentivada quando eu vejo que as pessoas estão comentando, estão interagindo e que esse trabalho de alguma forma está fazendo sentido para alguém. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal!